Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Como definir a educação e a formação profissional na era do conhecimento e da transdisciplinaridade? Como os pós-graduados estão utilizando o conhecimento adquirido para o desenvolvimento da sociedade? Para responder a essas e outras indagações, o Rádio Opinião de hoje recebe o professor Casemiro de Medeiros Campos, doutor e mestre em educação, pesquisador na área de formação de professores, gestão escolar, currículo, avaliação e família. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião. Adalberto, bom dia, um prazer imenso. Quero cumprimentar os nossos ouvintes aqui da Rádio Universidade e dizer da alegria de estar em São Luís fazendo esse momento tão importante de divulgar opinião e, ao mesmo tempo, construir ideias. Pôr ideias em movimento. Ideias mudam o mundo. A gente que agradece a sua disponibilidade. Bem, a gente tem um tempo exíguo, mas para a gente começar, quais as mais relevantes ou a mais relevante transformação da sociedade moderna? Para a gente começar de uma maneira bem objetiva. Adalberto e amigos ouvintes, eu entendo que a questão que o Adalberto levanta agora, os momentos mais relevantes que movem o mundo hoje, de fato, foi a mudança do mundo do trabalho. As transformações que ocorreram na sociedade contemporânea nos últimos 20 anos, o impacto de maior efetividade foi no mundo do trabalho. Quer dizer, mudaram os conteúdos da vida do trabalho, mudaram as profissões, criaram-se novas profissões, novas possibilidades. Há profissões que vão nascer para os próximos 20 anos que ainda não existem, né? Mas que já tem o seu germe nas mídias, nas novas tecnologias, nas novas referências, e tudo isso trouxe mudanças radicais do ponto de vista da vida, né? Porque o trabalho move a vida. O trabalho é o elemento mais fundamental que move a vida humana. Essencial. Né? Essencial. E, nesse sentido, o conteúdo da mudança, não é? No seu interior complexo, não é? Traz uma incerteza imensa, não é? Do ponto de vista dessas referências e daquilo que era no passado. Você começava uma profissão, olha como é interessante, e sabia que ia se aposentar nela. Hoje os jovens sabem que é difícil fazer a opção por uma profissão, não é fácil, há muitas dúvidas, porque são muitas opções. E, ao mesmo tempo, sabem que vão começar a vida profissional naquela profissão, mas que possivelmente nos próximos 10 anos, quando eles começarem a carreira, eles vão ser chamados pelo mundo do trabalho a se requalificar e talvez com 10, 20 anos vão mudar na profissão, vão mudar. E é possível até, as tendências demonstram isso hoje, que irão se aposentar em outras áreas que não é aquelas da formação inicial. Então você vê, e os ouvintes devem já ter isso em casa, na família, por exemplo, com os filhos, não é? E devem ver o impacto, já devem estar percebendo o impacto de todas essas referências que nós estamos aqui conversando hoje sobre o mundo do trabalho. Dentro desse contexto, o senhor fala em novos sujeitos sociais. Qual é esse novo sujeito? Quem é esse novo sujeito social? Porque as discussões que nós tivemos no passado, Alberto, trazia uma referência muito forte em que o trabalho era o elo, vamos dizer, a categoria central, não é? Que determinava o conteúdo da vida humana. Com a discussão do esgotamento da modernidade e as ideias que surgem, não é? A partir da crítica à modernidade, que a gente passa a denominar, não é, na universidade, como pós-modernidade, o pós-moderno não é definido por ele mesmo, não é? Quer dizer, é definido o que vem depois da modernidade, porque não é um conteúdo único, não é? Então é um conteúdo muito plural. Então, nesse sentido, há uma referência muito diversa, o que faz com que essa dimensão que a gente passa a compreender o trabalho hoje mudou. Então, o trabalho não é mais efetivamente, vamos dizer assim, como no século passado, a referência fundamental mais da vida humana. São muitas as referências hoje, quer dizer, é a sociedade plural. Isso é bom e isso é ruim. Tem vantagens e desvantagens, mas é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E aí vai o próprio conteúdo desses sujeitos sociais. Então, por exemplo, a ideia da classe trabalhadora
no sentido daquele operário do século XIX, que se teve ainda no século XX, no final do século XX, dos anos 80 para cá, pegando no finalzinho do século XX para hoje, o século XXI, nós nos perguntamos fortemente quem são os trabalhadores, quem são efetivamente os operários, e se a gente tinha na discussão, por exemplo, das teorias marxianas, não é? Quer dizer, oriundas das ideias de Marx e Engels, não é? Que tematizavam a relação capital-trabalho. Hoje, nós temos muito claro que o novo trabalhador, ou esse novo sujeito social que nós estamos aqui pontuando, é diverso. Não é aquele trabalhador mais do século XIX. Aquela visão clássica. Aquela visão clássica, não é? Do trabalhador, por exemplo, de macacão e sujo de graxa. Hoje, os trabalhadores, por exemplo, da indústria automobilística, eles são de bata, olha como mudou, e branca. E as empresas não trabalham mais com a força de trabalho, no sentido, a força de trabalho viva. Hoje você tem a robótica, você tem essas novas referências das tecnologias com automação e os novos métodos, não é, de organização da produção, onde você está tirando a força de trabalho viva. O que é a força de trabalho viva? É o conteúdo do próprio trabalho com a força do trabalhador enquanto mão de obra. Então, hoje você tem uma força de trabalho que a gente chama de trabalho morto, não é? Que está na máquina, no formato de uma tecnologia, um chip, um software, ou mesmo um robô, que opera e que faz aquele trabalho com melhor perfeição e desenvolve aquele produto em menor tempo, não é? Economizando mais para o grande capital, o que faz com que efetivamente você não tenha mais aí o trabalhador naquele modelo que você tinha, por exemplo, no século XIX ou o operário do século XX, que era a ideia da classe revolucionária. Não tem mais esse sujeito, efetivamente não tem. De outro modo, veja os bancários no setor de serviço. É outra categoria que recebeu um impacto terrível, né? Com as novas tecnologias, hoje você não tem mais o caixa tradicional, né? Do banco que você ia, ele recebia, que você conhecia. Hoje você tem um gerente de conta. Por quê? Porque você tem uma máquina que não é mais funcional só no horário que o banco está aberto. Ela é uma máquina que é 24 horas, inclusive na tua casa, na internet. Sim. Então, resultado, quer dizer, esse trabalhador, mesmo de um setor novo, que era o setor de serviço, não é? No mundo bancário, mudou nos últimos 20 anos sem igual. E se a gente observar, por exemplo, novos trabalhadores, como foi o analista de sistemas do passado, é uma profissão que em menos de 20 anos ela acabou. Você procure hoje no mercado um analista, você não encontra um analista de sistema. Meteórica, né? Você tem o quê? Você tem um programador de computador, você tem um engenheiro eletrônico, você tem um engenheiro de hardware, mas você não tem mais um analista de sistema. Quer dizer, não existe mais essa profissão. Então, muitas profissões têm um tempo de vida e o próprio conteúdo da vida, da sociedade, as novas exigências e as mudanças do mundo do trabalho, elas se foram. Então, houve uma mudança, vamos dizer, radical no conteúdo desses novos sujeitos sociais. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o professor Casimiro de Medeiros Campos, doutor e mestre em educação, pesquisador na área de formação de professores, gestão escolar, currículo, avaliação e família. Ele fala sobre a educação e a formação profissional na era do conhecimento e transdisciplinaridade. Bem, professor, como falar sobre essas perdas dos direitos sociais que a gente está observando aí, outros virão, mais virão, né? E também essa questão da hegemonia do neoliberalismo, como tratar desses temas muito de maneira bem crítica para a nossa sobrevivência. Muito bem colocada a sua questão. O neoliberalismo, ele hoje tem um feitio, não é, global, quer dizer, a própria síntese do conteúdo da globalização, ela tem um caráter neoliberal, e é exatamente à luz dessas políticas liberais, agora renovadas, não é, com esse viés, eu diria, hiperimperialista, não é, quer dizer, os modelos cada vez mais transnacionais, exigem de nós, não só os intelectuais, os pesquisadores, mas nós trabalhadores, nós cidadãos, se queremos compreender esse novo tempo e dar sentido à vida, é preciso que a gente pergunte seriamente sobre essa realidade que nós estamos vivendo. E essas mudanças que você fala, as perdas de direitos sociais, elas constituem o próprio conteúdo do mundo do trabalho hoje, com o que a gente chama flexibilidade do trabalho. Ou seja, hoje a gente está passando pela precarização do trabalho, que tem no seu contexto a terceirização e a quarteirização. O que é isso? A terceirização.